Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos ao nosso momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro. Vamos ver o que teremos então no nosso encontro de hoje. O título, do nosso momento é Tá na Cara e o conteúdo identificar informações explícitas em textos. Isso mesmo. Então, o que é que tá na cara para vocês? Tem que estar na cara. Vocês já ouviram, inclusive, esse termo em algum lugar? Tá aí na tua cara. Exatamente essa informação, ela vai estar na nossa cara. Então, vem comigo para o nosso praticando. Muito bem, então chegou o momento de nós praticarmos. Isso mesmo, vamos praticar aí, então esse nosso tá na cara, essas informações explícitas no texto. O que nós temos aí de informações explícitas? Professor, quando eu falo de explícito, eu quero falar de quê? O senhor pode dar uma pincelada aí pra gente? Muito bem, explícito é o que está evidente, ou seja, nós vamos trabalhar informações que estão evidentes nesse texto, estão claras, Ali estão claras como a luz do sol para a gente, mas que muitas vezes nós não conseguimos identificá-las. Eu custo acreditar que aluno da terceira série do ensino médio está com dificuldade de identificar informações claras, aí no texto. Tô brincando, gente. Até às vezes, o professor aqui passa batido em algumas informações, mas eu estou aqui para trabalhar junto com vocês, então, essas informações que estão aí na nossa cara dentro do texto. Vamos ao nosso texto. Um texto, então, para nós trabalharmos questões 1 e 2, tá? O novo apagão dos livros didáticos, o título aí do nosso texto, o novo apagão dos livros didáticos. Nos últimos anos, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, a sigla aí do Programa Nacional do Livro Didático, tem enfrentado dificuldades. Muito bem, uma informação clara aí. Um dos principais problemas foi o atraso na entrega dos livros às escolas públicas, prejudicando o início das aulas. Além disso, a distribuição desigual tem feito com que algumas instituições recebam exemplares em excesso, enquanto outras ficam desassistidas. A situação tem se agravado com a falta de planejamento logístico e a escassez de verbas destinadas ao setor. Então, esse texto ele está trazendo para a gente aqui informações sobre o livro didático, sobre os livros didáticos. Então, nós temos um Programa Nacional do Livro Didático, que é onde tem as aquisições desses livros, e esse programa está enfrentando dificuldades. Então, o atraso nas entregas das escolas, das escolas públicas que vão dificultar aí o início das aulas. A distribuição tem acontecido de forma desigual, Algumas instituições recebem em excesso, ou seja, recebem numa maior quantidade, enquanto outras ficam desassistidas, Então, não tem aí a quantidade necessária, Então, a cada ano essa situação ela vai se agravando e não vemos planejamentos aí de planejamento logístico, e a escassez de verbas também destinadas a esse setor. Então, tranquilo, aí está o nosso texto. Vamos dar uma olhada o que diz o comando da questão. Qual das alternativas traz uma informação explícita no texto? Então, qual dessas alternativas aí nós temos uma informação clara, uma informação explícita, uma informação evidente para vocês. Então, uma delas traz uma informação explícita do texto. Letra A. As editoras se recusaram a participar do PNLD por falta de pagamento? Será que está correto? B. O PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, sempre funcionou perfeitamente em todos os anos? C. A má distribuição dos livros fez com que algumas escolas recebessem mais exemplares do que o necessário? D. O atraso na entrega dos livros foi provocado por greves dos caminhoneiros? Ou letra E. O governo decidiu encerrar o programa devido à má gestão? Então, essa informação explícita ela está no texto. E aí eu pergunto a vocês, qual é a resposta correta, Vocês poderiam me dizer, então, aí qual é a resposta correta? Transmissão de pensamentos aqui. Muito bem, vamos então olhar qual é a alternativa correta.
Letra C, isso mesmo. A má distribuição dos livros fez com que algumas escolas recebessem mais exemplares do que o necessário, tá? Então, vamos olhar cada alternativa para a gente confirmar a letra C. Letra A, né? As editoras se recusaram a participar do PNLD por falta de pagamento. Isso pode ser uma informação extra, né, a esse texto, mas do texto que nós lemos agora, ela não aparece. Então, ela não é uma informação explícita, tá? B. O PNLD sempre funcionou perfeitamente em todos os anos. Temos essa informação no texto? Não temos, né? Pode acontecer de que essa seja uma informação verídica? Ok, pode ser uma informação verídica, mas talvez ela não esteja aí evidente para a gente, né? Mas enquanto informação explícita, ela não aparece. C. A má distribuição dos livros fez com que algumas escolas recebessem mais exemplares do que necessário? Perfeito. Por quê? Nós temos aí um problema logístico, né, que está falando ali. Talvez essa informação ela não esteja com essas palavras no texto, nessa alternativa. Mas nós conseguimos identificar essa informação, que a má distribuição fez com que escolas recebessem mais exemplares. Os problemas logísticos que nós tivemos ali, né, fez com que algumas escolas recebessem mais exemplares que outras. E aí prejudica, no caso, o desenvolvimento ali da escola, né, do ano letivo. A D. O atraso na entrega dos livros foi provocado por greves de caminhoneiros. Também não temos essa informação no texto, então ela não está explícita. E a última, o governo decidiu encerrar o programa devido à má gestão. Também não temos essa informação, tá? Por isso, a alternativa correta é a letra C. A má distribuição dos livros fez com que algumas escolas recebessem mais exemplares que o necessário. Perfeito? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 2, segundo o texto. Qual é um fator que contribuiu para os problemas enfrentados pelo Plano Nacional do Livro Didático? Outra informação explícita que nós vamos identificar dentro do texto, tá? Então, segundo o texto que nós acabamos de ler, qual é um fator que contribuiu para os problemas enfrentados nesse plano? Letra A. A ausência de professores qualificados, né? Será que nós temos aí essa informação dentro do texto? B. A diminuição da procura por livros didáticos. Será que nós não temos aí, né, as escolas não querem mais trabalhar os livros didáticos, aí por isso que teve essa diminuição, né? Por isso que teve, por isso que teve esse problema aí no PNLD. Será que o texto está trazendo isso? Não. Olha, já estou dando a resposta para vocês. Calma. Calma o coração aí, tá bom? C. A falta de planejamento logístico, tá? Então aí, será que a falta de planejamento é um dos problemas, né, que o PNLD tem enfrentado? D. O fechamento de escolas em zonas rurais. Então, será que por falta, né, aí, por fechamento de escolas em zonas rurais é um dos problemas, então, que contribuiu aí para os problemas do PNLD? Ou letra E, a substituição do livro impresso pelo digital, né? Isso aqui é muito importante, inclusive, né? Será que o livro digital está ganhando mais força aí do que o nosso livro impresso? Será que isso vai acontecer um dia ou não? Né? Eu confesso para vocês que eu ainda sou ali, né? Sou meio arcaico. Eu gosto do livro, de olhar, né? De riscar ali. Eu sei que a gente não pode estar riscando nosso livro, principalmente o livro didático que vai servir aí para o próximo colega, né, da série que vai vir. Mas eu gosto, né, de fazer as minhas anotações do livro mesmo. Não gosto muito do digital, não. Do livro digital, tá bom? Não gosto muito do livro digital, não. Gosto do livro impresso. Então aí, mais uma vez eu pergunto a vocês, né? Conforme o nosso texto, lembrando que todas essas alternativas, elas fazem menção ao texto que nós vimos agora aí, tá? Que era para responder a questão 1 e 2. Então, qual é o fator que contribuiu para os problemas enfrentados? Letra A, B, C, D ou E. Estou aguardando a participação de vocês. Quero ouvi-los aí, né? Na verdade, quero ver o que vocês têm como resposta. E mais uma vez, lembrando que essa informação ela está na cara de você, menino. Presta atenção, essa informação ela está na sua cara. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, B, C, D ou E?
Pela minha transmissão de pensamentos aqui também, eu acredito que seja a resposta. Vamos lá. Letra C, né? A falta de planejamento logístico. Isso mesmo. Então, essa situação aí, né, tem se agravado com a falta de planejamento logístico. Essa informação ela está no texto, ela está explícita lá no texto, né, que a situação ela tem se agravado pela falta de planejamento e está claramente, né, ali trouxe claramente para vocês como alternativa C. As demais alternativas elas não são mencionadas no trecho que nós apresentamos ali no texto. Ah, professor, olha só, temos participação, né? A Denise Guimarães dizendo que é a alternativa C. Muito bem, Denise. Obrigado pela sua participação. É isso mesmo. A falta de planejamento logístico. Professor, mas não tem essa informação lá que é um problema, né? Que contribuiu para o problema, pro problema do PNLD. Não está exatamente, mas mais uma vez eu torno a dizer a vocês, a informação ela está explícita lá. Basta que você leia, né, que você interprete esse texto. Faça uma leitura adequada. Não entendi da primeira vez, então vamos para a segunda leitura. E aí nós vamos ter esse entendimento, né? Sublinhe as palavras que você vai ter dificuldade e aí você vai encontrar essa informação explícita. A alternativa C, então, é a falta de planejamento logístico, um dos problemas enfrentados aí pelo PNLD. Tá bom, pessoal? Então vamos à nossa terceira questão. Na verdade, nós temos mais um texto, né, para essas duas questões, aí do mesmo molde que nós trabalhamos agora, a questão 1 e a questão 2. Então, vamos com calma aí, tá? Texto para os praticandos 3 e 4. A difícil convivência nas grandes cidades. Temos aí um texto bastante atual, né? Com o crescimento acelerado das metrópoles, ou seja, das grandes cidades, tem aumentado também a dificuldade de convivência entre os habitantes. O barulho constante, a superlotação no transporte público e o estresse do cotidiano contribuem para o distanciamento entre as pessoas. Muitos evitam interações até em locais tradicionalmente sociais, como praças e feiras. A busca por privacidade torna-se cada vez mais difícil em ambientes urbanos, tá? Então, olhem só, o que esse texto traz? Problemas de convivência aí nas nas grandes cidades, certo? Então, o texto ele começa dizendo que devido a esse crescimento acelerado, né, das metrópoles, ou seja, das grandes cidades, isso tem aumentado a dificuldade, né, de convivência entre seus habitantes, ou seja, entre a sociedade, entre as pessoas ali, nós temos então esse problema de convivência, né, um certo problema de convivência. E aí ele traz então quais são esses tipos de problema? O barulho constante, né? Quantos e quantos carros de som a gente ouve por aí, às vezes no momento em que você quer descansar, que você chegou do trabalho, está cansado, que você chegou da escola, está cansado, você quer descansar, você ouve aqueles barulhos constantes de carro, de som, né? Das famosas aparelhagens, dos famosos paredões, né? Aparelhagens lá no nosso co-irmão Pará, né, que é bem forte as aparelhagens, principalmente na cidade de Belém. Mas aqui são os paredões, né, os paredões de som, às vezes você quer dormir, e ali tem aquele barulho constante. A superlotação, né, do transporte público, meu Deus, quando você vai pegar um ônibus, e aí é aquela lotação, né, gente esfregando em você todo o tempo, você não tem ali, né, um momento realmente de paz, né, no transporte, se deslocando ali do seu trabalho ou no seu momento de lazer, e o próprio estresse do cotidiano também, da vida, né, da vida adulta, ou até mesmo da vida adolescente. A gente sabe que os nossos adolescentes também já se estressam aí, não deveriam não, né? Porque ainda não pagam conta, então não tem que se estressar. Mas a gente tem o estresse com os estudos, né? Com o pensamento no futuro, então é entendido por vocês também esse estresse, tá bom? E aí, todos esses fatores, eles vão contribuir para o distanciamento entre as pessoas. Então, quanto menos eu tiver contato ali, né, é melhor. Isso não é legal, tá, gente? Isso aqui é só mesmo
consequências que nós temos, então, desse crescimento acelerado das grandes cidades. Então, aí muitos vão evitar as interações, né? Principalmente em praças, em locais sociais mesmo, né? Praças, feiras, grandes eventos, evitam essas interações. Por quê? Porque essa privacidade, né? Essa busca por privacidade, ela está cada vez mais difícil em ambientes urbanos. Ambientes urbanos que envolvem aí as grandes cidades, tá bom? Então, esse texto nós vamos trabalhar nas questões 3 e 4, que também estão relacionadas aí à nossa informação implícita, informação explícita, né? Nossa informação evidente no texto. Vamos então à questão de número 3. De acordo com o texto, qual fator contribui para o distanciamento entre as pessoas na cidade? Isso aí tá fácil, tá na cara, gente. Tá na cara de vocês essa informação. Então, vamos prestar atenção. Letra A alta criminalidade nos bairros periféricos. B, o isolamento digital provocado pelas redes sociais. C, o barulho constante e o estresse diário. D, a escassez dos espaços verdes. Ou E, o aumento da violência urbana nas escolas. Então, o comando é, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, qual fator contribui para o distanciamento entre as pessoas nas cidades? Quero ver o que vocês têm aí de resposta. Podem mandar as respostas de vocês para cá, que a gente vai acompanhar, tá bom? Então, mais uma vez, será que né, na letra A, alta criminalidade, será que o texto ele traz essa informação para a gente? Alta criminalidade nos bairros periféricos? Será que é o que está na letra B? O isolamento digital provocado pelas redes sociais? Eu vou ficar aqui só no meu Instagram, né, no meu Facebook, não vou interagir, né, com os demais. Olha, a Denise, né, Denise Guimarães, mais uma vez interagindo conosco, dizendo que é a letra C. Muito bem, Denise, obrigado pela sua participação, tá bom? Será que é a letra C, o barulho constante e o estresse diário? Nós temos essa informação no texto? Letra D, a escassez de espaços verdes. Será que está faltando aí espaço verde, então, na nossa, né, nosso bairro, na nossa cidade? Ou o aumento da violência urbana nas escolas, né? Lembrando, gente, que a informação explícita... Olha, mais um chat, muito bem. O Ilcinho Cobos. Ilcinho Cobos, questão 3, alternativa C. Muito obrigado, Ilcinho, pela participação. Lembrando que essa informação explícita, ela não tem que estar exatamente, a alternativa tem que estar igual ao que está no texto, né? Exatamente como está escrito no texto, não é isso. A informação explícita é a intenção ali, o sentido que nós temos. Nós temos essa informação no texto, então essa que é a informação, essa informação que tem que estar explícita ali pra gente, tá bom? Então vamos ver qual a alternativa correta. Aí nós tivemos duas alternativas, né? A Denise e o Sim colocaram aí pra gente, que é a letra C, o barulho constante e o estresse diário. Muito bem, vão ganhar aí cada um uma estrelinha aqui do professor Rodrigo, tá bom? Letra C, o barulho constante e o estresse diário. Muito bem. O termo, né, afirma aí explicitamente, né, o barulho constante, né, e o estresse do cotidiano contribui para o distanciamento das pessoas. É isso que o texto traz, né? O texto traz aí, ó, que explicitamente o barulho constante e o estresse do cotidiano contribui para o distanciamento das pessoas. Então, a alternativa é o barulho constante e o estresse diário, né? Uma coisa mais resumida. Então, por isso, é a letra C. As outras alternativas, então, não trazem aí, não tem respaldo, né? Dentro do nosso texto. Perfeito. Entendido? Vamos, então, para a nossa questão 4. Qual das alternativas a seguir está de acordo com o texto, tá? Então, qual das alternativas aí vai trazer também uma informação explícita? Qual delas, né, qual das afirmações a seguir está de acordo com o texto? Letra A. A maioria dos moradores das grandes cidades prefere morar no campo? Será que nós temos aí essa informação de acordo com o texto? B. As redes sociais são vistas como principal causa do afastamento humano? Temos essa informação no texto? C. Em áreas urbanas, a privacidade é difícil de alcançar?
D. A convivência urbana melhorou com o crescimento das cidades? Ou é a violência foi o tema central do texto? Que nós temos aí, essa questão está um pouquinho maior, o grau de dificuldade maior, mas ainda assim está na cara de vocês essa informação, né, gente? Qual das afirmações a seguir está de acordo com o texto? Ou seja, qual dessas informações, qual dessas alternativas, né, qual dessas afirmações, ela está condizente ali com o texto que nós fizemos a leitura. Mais uma vez, letra A, a maioria dos moradores das grandes cidades preferem morar no campo, né? Será que seria isso? Será que realmente o texto ele traz essa informação? B, as redes sociais são vistas como a principal causa do afastamento humano? C, em áreas urbanas a privacidade é difícil de alcançar? Ou letra D, a letra D, convivência urbana melhorou com o crescimento das cidades? Ou letra E, né, a violência foi o tema central do texto? Muito bem, mais uma vez o Ilcinho, né, participando aí, dizendo que a questão 4 é a alternativa C, né? Só tá dando C hoje aqui como resposta, né? Obrigado, Ilcinho, né, pela participação, mais uma vez aqui interagindo conosco. Cadê a Denise que não respondeu? Vamos lá, Denise. Estou esperando a sua resposta. E os outros também que quiserem interagir, né, pelo nosso chat, eu estou aqui também para acompanhá-los, tá bom? Muito bem, então, que vocês responderam. Olha, a Cleidiane Amaro, eu sabia. Eu ainda não disse a resposta, Cleidiane. Como é que tu já disse aí pra mim? Que tu já sabia. Só porque o Wilson disse que era a letra C, né? Eu acho que é a letra C também. Será que é a letra C? Vamos dar uma olhada na resposta, então. Muito bem, né? É a letra C. Em áreas urbanas, a privacidade é difícil de alcançar. Está igual ao texto? Não está igual, mas essa informação eu tenho lá no texto. Por exemplo, a letra A. A maioria dos moradores das grandes cidades preferem morar no campo? Eu tenho essa informação no texto? Não tenho. Não tem, está falando sobre áreas verdes, mas não está falando de morar no campo. B, por que não é a letra B? As redes sociais são vistas como principal causa de afastamento humano? Também não temos. Nós temos esse afastamento, pode até ser que a rede social ela seja um desses motivos, mas o nosso texto que nós trabalhamos, nós não temos essa informação. Então não é a letra C. A letra D, a convivência urbana melhorou com o crescimento da cidade? Não. O que nós vimos lá foi que o crescimento das cidades, grandes metrópoles, das cidades, elas afastaram, né, as pessoas. A convivência urbana foi piorar ao invés de melhorar. E a última, violência, foi o tema central do texto? Não, nós não estamos falando de violência. Nós estamos falando de problemas, né, problemas, inclusive, de socialização entre as pessoas, que causa esse afastamento, né, que as pessoas querem uma privacidade aí. Não falamos de violência. Violência pode ser uma das causas, mas nosso texto não traz isso. Então, essa informação ela não está aí explícita. O que está explícito é a letra C, né? Em áreas urbanas, a privacidade é difícil de alcançar. Ou seja, cada vez mais com o crescimento das cidades, nessas áreas urbanas, você ter a sua privacidade é difícil de alcançar. Então, lá dentro do texto, nós temos a frase: a busca por privacidade torna-se cada vez mais difícil. Vejam que não está igual à alternativa, né? A alternativa diz: em áreas urbanas a privacidade é difícil de alcançar, mas está de acordo com o texto. Porque no texto nós temos a frase: a busca por privacidade torna-se cada vez mais difícil em ambientes urbanos. Então aparece aí literalmente no texto, né? Tornando a alternativa C como alternativa correta, tá bom? As demais alternativas não estão condizentes aí também, né? Não estão explícitas da mesma forma que a letra C está explícita. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa questão, né? Das nossas questões que eu trouxe para vocês. Espero que realmente não haja mais dúvida em relação a informações explícitas no texto. Agora chegou o nosso momento de encerrar, a nossa hora de encerrar. Muito bem, chegou o momento então da nossa hora de encerrar. Isso mesmo, né? Vamos rever aí então
dicas importantes para que vocês não errem mais, né? Para que, na verdade, que vocês identifiquem logo de cara aí, né? Porque está na cara essa informação, né? Localizar essa informação explícita que está no texto, tá bom? Então, o primeiro deles, né? A primeira delas, dessa nossa dica é identificar informações presentes, literais e diretas no texto. O que é isso, professor? Né? Nós precisamos olhar ali, fazer uma leitura e já perceber essas informações, todas as informações que estão no texto, no texto, né? Enfim, nos textos que vocês forem identificar. Essas informações literais, realmente aquilo que quer dizer, né? E essas informações que estão diretas no nosso texto. Algo que realmente não vai me dar margem para outras interpretações, tá bom? Então, identificar essas informações é crucial para que nós possamos identificar aí essa informação explícita que está no nosso texto, tá bom? Próxima dica, então, é ler o texto com atenção. Certo? Você fazer uma primeira leitura, não entendeu, fazer uma segunda leitura e aí procurar dados objetivos, algo que realmente seja, né, aquilo que quer dizer. Localizar personagens, as ações, né, desses personagens, as datas, lugares, as causas e as consequências também aí dentro desse texto faz toda a diferença para a gente localizar as nossas informações explícitas em um texto. A próxima dica é sublinhar, né, informações-chave. Isso mesmo, fez uma primeira leitura, de repente você não entendeu alguma palavra, faz né, sublinha ali embaixo, faz um risquinho. Ou então palavras, né, que estão se repetindo de repente ali no texto, faz toda a diferença na hora dessa interpretação, de você identificar essa informação que está explícita, tá? Outra coisa é reler o texto necessário, eu já até comentei com vocês aqui, né? Fazer essa releitura mais de uma vez, ela é importante, né? Já que está tão explícita assim, de repente pode não parecer para vocês, fazer essa releitura, ela é necessária. E fazer perguntas durante a leitura também, né? Não entendi, faça a pergunta para o texto, pergunte mesmo, né? Ali no momento que você está fazendo essa leitura, para ter uma resposta de repente, encontrar aquela informação que você quer, tá? E por último, ela não é uma dica para encontrar essa informação, mas é o que fazer, né? Para que a gente tenha dificuldade em localizar essas informações explícitas no texto. Primeiro, então, é leitura apressada. Não leiam de forma apressada. Essa leitura de forma apressada, ela prejudica a interpretação. Outra coisa é a falta de atenção aos detalhes. Se você faz uma leitura apressada, se você não está atento aí, né, na leitura do seu texto, você não vai perceber os detalhes, vai faltar então aí detalhes e você não vai conseguir localizar essas informações explícitas em um texto, tá bom? Então nós temos aí essas dicas e o que não fazer, né, no momento de uma leitura, certo, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Nós temos um recadinho para vocês agora. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.